Então, aos 7 anos, eu já escolhi o direito, e escolhi o direito porque eu sabia que o direito defendia pessoas. Não, nunca foi. O racismo não é velado no Brasil. O racismo não é velado. O racismo é o sistema de opressão mais escancarado que nós temos dentro do nosso território hoje em dia. Ele não é velado, muito pelo contrário, né? O que falta pra gente muitas das vezes é o conhecimento. Então, quer dizer, a vaga era minha, né? Houve uma ruptura ali. Houve uma ruptura. Na hora que eu cheguei ali, o meu fenótipo não obedecia aquilo que eles procuravam para trabalhar ali naquela loja. O Conselho Municipal Afro, primeiramente, fez, né, esse trabalho, esse esforço para que a gente conseguisse que o nosso município, que é constituído por mais de 500 mil habitantes, tivesse a obrigatoriedade, né, então houvesse essa previsão das cotas que foi amplamente debatida no dia de hoje, nos concursos públicos municipais, e isso já é uma realidade. Olá, esse é o Anderson Anaia Entrevista, diretamente aqui de São José do Rio Preto. Sou Anderson Anaia, editor-chefe do portal www.anaianews.com.br, canal no YouTube Anaia News, onde fazemos jornalismo independente e autoral. E jornalismo independente e autoral combinam com pessoas de alto impacto e relevância social. Hoje estou aqui com uma personalidade importantíssima aqui do Noroeste Paulista, de São José do Rio Preto, e a nível nacional também. Estou muito honrada de poder entrevistá-la. E estou sendo recebido aqui no escritório dela e de sua prima, né, que é sócia dela, e em breve também será minha entrevistada aqui, né? Estou aqui com a Claudionora Elis Tobias, que foi presidente do Conselho Municipal Afro, advogada de formação, ativista, e a gente vai falar um pouco sobre a sua carreira como palestrante, sobre as causas que você encampa. Tudo bem? Tudo jóia, muito prazer, muito obrigada. Prazer é todo meu. Vamos falar um pouco sobre a sua trajetória e sobre algumas questões inerentes aqui do Noroeste Paulista. Como que você ingressou no direito? Eu ingressei no direito, então logo eu concluí o ensino médio. Era uma faculdade que sempre foi a minha pretensão, e eu falo sempre foi porque desde criança mesmo, os 7 anos eu já tinha determinado, eu não tive o problema que a grande maioria dos adolescentes tem de entender em qual profissão se colocar. Então aos 7 anos eu já escolhi o direito, e escolhi o direito porque eu sabia que o direito defendia pessoas. Na verdade, então, foi por uma questão filosófica também. Exatamente. Você não teve nenhuma dúvida? Não tinha. Muito novinha, eu costumo dizer, né, que quando eu tinha ali por volta de uns 7 anos, eu assistindo a uma novela, questionei o que advogado fazia, né? O que o profissional da advocacia fazia. E aí a minha tia, que é advogada, explicou que o advogado defendia pessoas, física e jurídica, óbvio. Naquele momento muito lúdico, ela não soube falar jurídica, mas depois, mais pra frente, eu entendi. E que ele defendia pessoas, utilizava-se do direito para defender pessoas. E aí eu falei, eu quero ser isso. E eu já falei isso porque eu já entendi, parece que é muito cedo que eu precisaria, né, desse conhecimento para conseguir defender os meus direitos também. Quais são os principais desafios de ser advogada? Os principais desafios que a gente encontra, sem sombra de dúvida, é a morosidade do judiciário. Sim, a gente sabe que a morosidade vem pelo número exacerbado de ações, milhares de ações são protocoladas todos os dias. E o início, né, para quem começa e não tem uma família que vem dessa cartela, vem dessa descendência de profissional, você sente também o impacto, né? Porque você tem que se colocar ali no mercado de trabalho e você tem que se autoafirmar enquanto profissional. O início da carreira, quando eu iniciei lá no final de 2013, 14 ali, a gente não contava com as redes sociais, por exemplo. Então você precisaria ter muito conhecimento, indicação, rede de network. Então, na minha condição, naquele momento, esses eram os primeiros ali entraves da profissão. Esses eram desafios da época, no caso. Dos desafios da minha época foi realmente a rede de network ali, a falta de conhecimento, de posicionamento do mercado. Algumas profissionais do direito que eu também tive o prazer de entrevistar, elas me relataram que institucionalmente, ainda culturalmente, vamos assim dizer, ainda é uma questão um tanto quanto delicada ser mulher no direito.
Você chancela isso? Você observa isso também? A gente observa muito ainda, não tem, é inegável, né, que o recorte de gênero, ele é atual, ele é recente. A profissional do direito, a mulher, a advogada ainda, ela é muito desacreditada, ela é muito desrespeitada, invisibilizada. Então, essa questão acaba também sendo um entrave ali no momento da gente se colocar na profissão. Porque ainda é uma profissão que ela é constituída ainda sobre essa estrutura do machismo, o direito, né, o poder judiciário, como tudo, não à toa os números demonstram para nós o número de mulheres que ocupa cargo de autoridade, poder de decisão dentro dos tribunais. Então, sem sombra de dúvida, o recorte de gênero ali também é um grande vetor para a gente ingressar numa profissão que por muito tempo foi uma profissão constituída majoritariamente por homens. Por exemplo, eu na minha sala de aula, nós éramos qualquer coisa em torno de, sei lá, 15%, né, mulheres se formando ali. Eu sei que não é a realidade hoje, eu até espantei quando conversando com as minhas amigas mais novas, que se formaram agora 2015, 18, a realidade delas já foi uma realidade mais igualitária ali, entre homens e mulheres. Mas na minha sala de aula, nós começamos com 100, então nós éramos 25 mulheres para 70 homens, 80 homens. Quais as partes mais gratificantes, ou a parte mais gratificante de ser advogada, doutora Claudionora? É você preservar o direito da pessoa, né? Você entender que sem advocacia não há justiça. Nós somos indispensáveis para a democracia e para a justiça. Então, o sabor do advogado é reconhecer ali o papel dele, defendendo aquele direito que constitucionalmente ou por meio de leis especiais, esparsas, prevê o direito da pessoa de alcançar aquele lugar, aquele objetivo. Então, sem sombra de dúvida, alcançar esse êxito é o que nos traz a glória, né? Falemos um pouco sobre uma questão que é muito cara para a senhorita, que é letramento racial, que foi uma coisa que você teve acesso, onde eu tive que estudar um pouco mais sobre a sua história, a sua trajetória, e eu vi que isso foi um divisor de águas também na sua trajetória profissional e também pessoal. Sim. Como que você teve o primeiro contato com essa questão sociológica? O primeiro contato que eu tive foi quando eu fui para o mercado de trabalho. Então, eu concluí a faculdade. E um pouco antes de concluir a faculdade, quando eu tentei trabalhar para poder conciliar o estudo ao trabalho ali, eu já percebi alguns entraves. Mas até então, você fica mais naquela condição que também na minha geração te colocava como o recém-formado sem experiência numa fila, né? Então aí, nesse momento, eu acreditava que eu estava nessa mesma fila que todas as pessoas recém-formadas ou que estavam buscando o primeiro emprego enfrentava naquele momento. Depois de formado, eu fui entendendo que além da falta de experiência, o mundo me cobrava outra coisa, que era me parecer com pessoas, né, com o estereótipo de pessoas que são colocadas nesses lugares de autoridade, poder e decisão, nesses lugares que são tidos para um certo número de pessoas. E esse lugar é um lugar onde a gente precisa de um recorte, aliás, nos exige um recorte de raça. Então, ali nas primeiras vagas de emprego, eu percebi que eu até tinha um currículo, né, acadêmico robusto, porém na hora que eu era convidada para as entrevistas, e aí eu era selecionada pela cor da minha pele. Então, o primeiro impacto foi aí. Então